Livro do profeta Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jeremias, era 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para que os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, em que pecariam contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento em que está escrito na lei de Moisés, servo do Senhor, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo
da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do seu nome. Inclina, ó Senhor, Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor. Atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo seu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do meu Senhor, pelo manto santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, anjo do Senhor, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou-me e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te dar, para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, são 7 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo
do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amados, vemos nesse capítulo ao povo de Israel, ao povo santo do Altíssimo, estão determinadas 70 semanas, desde a ordem para reedificar, o templo e os muros de Jerusalém, que ocorreu com Neemias e Esdras durante o reinado de Artaxerxes, Ciro para Artaxerxes. Com isso, vemos que hoje em dia temos que vigiar e estar prudentemente buscando o entendimento no contexto geral da palavra do Senhor, pois devemos entender não por explicações de varões sábios, inteligentíssimos, alguns se dizem superdotados ou cheios de dons e isso e aquilo, mas amados, qual é a prudência que o Santo de Israel pede para nós hoje? Que examinemos tudo, mas que retenhamos somente aquilo que nós, estudando a palavra, o Espírito Santo nos testifica e nos confirma. Pois no verso 2, Daniel disse que ele entendeu pelos livros, ou seja, o contexto de toda a Bíblia que ele tinha até então. Hoje temos além daquele contexto, mais os livros de Salmos, não, que na época já existia, né? Mais o Novo Testamento, e portanto sabemos que os 7 livros apócrifos que a Igreja Romana, até então, naquele período da Inquisição, adicionou à coletânea bíblica original, que foi instituída, montada no ano 200 de nossa era. Naquela montagem houve revelação do Espírito Santo e condução do Espírito Santo, mas cerca de alguns anos e séculos depois, já houve adulterações, acréscimos, e temos que estarmos cientes de que a tradução da cópia que nós estamos examinando, se ela é fiel ou se ela contém adulterações. Ou seja, conheci ontem pela internet um trabalho, não sei se Bahia ou no Nordeste, de que existe uma Bíblia Sagrada, Torá, onde está sendo feito a reedição da Bíblia sem os erros que foram acrescentados pelo cristianismo
enquanto ainda enraizado na Babilônia. Ou seja, a maior parte da cristandade hoje ainda está enraizada na Babilônia. Portanto, povo meu, vamos obedecer o que diz Jeremias no capítulo 51, versos 6, 13 e 17 e no verso 27 a 29. Sai dela, povo meu, livre cada um da sua alma. Pois na Babilônia existem 3 principados, ou seja, a tríade satânica. Ainda que temos a presença do Espírito Santo em nossas igrejas, nós temos que estar atentos para sair de toda e qualquer sorte de pensamento humano que tenta buscar a interpretação da Bíblia com pensamento humano e querendo secularizar os costumes cristãos. Portanto, amados, é hora de voltar para o original das Escrituras Sagradas. É hora de voltar à prática do Evangelho como o Evangelho pleno. É hora de voltar à igreja do corpo de Cristo, a igreja fiel, para a prática da igreja primitiva, pois tudo lhes era comum naquela época. Havia união, havia unidade. Em alguns casos, hoje em dia, os amados podem ver alguns líderes que, para mim, não está pensando mais no seu eu, no seu ego lá, refletindo sobre Laodiceia, do que no próprio reino de Deus em si. Lembra, amados, quando Jesus interrogou: não sabeis de que espírito sois? Assim ele interrogou e disse: se pregam e expulsam demônio em meu nome, deixai-o. Agora, por que em nosso meio tem que haver essas trocas de acusações? Alguns se dizendo sábios e poderosos não são, dizem ou acusam os outros irmãos. É hora de meditar, refletir e analisar a prudência das palavras, o peso das palavras de Jesus contra os falsos doutores, os falsos mestres e os falsos profetas. Já existe em nosso meio até falsos cristos, né? Capítulo 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamou Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento na visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como rochas de fogo, e os seus braços e os seus pés
como cor de bronze assacado. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura. Em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, porque desde o princípio em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar àquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um filho do homem me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amados, nesse capítulo vemos na declaração do anjo Gabriel ao profeta Daniel, que ele nos revela algo maravilhoso a respeito da Escritura da verdade, que já existe nos céus, sendo um dos livros que está nos céus. Portanto, no versículo 21, o anjo Gabriel declara: eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Portanto, o anjo Gabriel simplesmente está repassando para Daniel aquilo que o Deus onisciente, onipotente e onipresente está declarando, ou seja, já deixou escrito nos céus como suas leis e mandamentos perpétuos, desde a pré-existência. O Senhor Deus deixou esta confusão acontecer para que Ele possa nos experimentar e que nós possamos estar vigilantes e confiar plenamente só no Senhor. Ao demais, examinar, comparar e pedir, em caso de dúvida, o socorro do Senhor, pois só Ele detém a verdade absoluta. Quanto a nós, somos pó, como Daniel declarou no capítulo anterior. A nós pertence a confusão de rosto. Portanto, que fiquemos atentos com relação à verdade. Tenhamos prudência, pois não sabemos, ainda que por tamanho dom, tamanha fé. Lembramos de 1 Coríntios 13. Se não tivermos amor, não suportarmos uns aos outros, se não crermos em tudo, se não perseverarmos na esperança, de nada vale. Pois a nós é revelado em parte, a cada um de nós é revelado uma parte. E quando juntamos estas partes reveladas e interagimos um com o outro, aí sim nós chegamos a um consenso que é a verdade do Senhor dentro da plenitude de toda a Escritura, de tudo aquilo que está sendo revelado a cada um de nossos servos, em partes isoladas, juntando tudo para fazer-se um consenso, em nome de Jesus. No versos 16, ou melhor, nos versos 10, 16 e 18, temos, ao que parece, uma revelação interessante, pois sabemos que não existe sexo entre os anjos. Mas, no verso 10, uma mão tocou Daniel. Interpreto que essa mão do anjo Gabriel. Contudo, o anjo Gabriel já estava conversando com Daniel e ele ainda assim ficou atemorizado, lá meio estremecido,
aí dá-se a entender que um outro ser, como diz nos versos 16, parte A, e repete na parte A também do versículo 18, eis que na versão da Bíblia que estou lendo, é Gideões Missionários de Última Hora, de 2010, de Santa Catarina, Almeida, corrigida e revisada, de 2010, a publicação. E, no entanto, o pronome de tratamento uma, como semelhança dos filhos dos homens. E novamente no verso 18, uma como semelhança de homem me tocou e outra vez confortou ao profeta. Ou seja, quantos de nós que às vezes nos sentimos consolados e confortados quando quer seja esposa, quer seja namorada, ou quer seja se solteiro ou ainda que casado, se uma pessoa ou uma voz feminina nos conforta, quer seja por um louvor de adoração, quer seja por uma palavra que ouvimos, né? A voz feminina nos traz calma e paz. Portanto, da mesma forma que reconheceremos, né, poderemos reconhecer uns aos outros no céu, também Deus, na sua presciência, já deixou tudo isso escrito e nos fez macho e fêmea. Será que Ele assim também não fez quando, na pré-existência, quando fez os anjos? Há uma certa resistência em aceitar isso, porque na confusão de religiões, o esoterismo, né, e as outras religiões da reencarnação misturam o santo com o profano e colocam os séculos dos anjos. Coisa absurda, que Jesus deixou bem claro nos evangelhos que na ressurreição não haverá casamento, portanto, não havendo casamento, não haverá relações sexuais, pois seremos espírito. E o conforto do anjo Gabriel a Daniel foi: não temas, varão valoroso, porque as suas súplicas foram ouvidas no céu. Portanto, amados, a nós cabe apenas a confusão de rosto, derramar nosso planto, nosso clamor, o nosso joelho, a nosso rosto ao pó, nos humilharmos para que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós e possa nos fortalecer, pois o apóstolo Paulo deixou claro que quando somos fracos é que somos fortes. Portanto, a nossa força não está na nossa sabedoria ou no nosso conhecimento didático e secular ou da palavra do Senhor, mas em depender totalmente do Senhor para nos auxiliar. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Capítulo 11. O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia.
Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que te tiverem trazido o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos, mas o renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e estará nas fortalezas do rei do norte, e oporá contra elas, e prevalecerá, e também os seus deuses com as suas multidões das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no rei do sul, e tornará para sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e será entregue nas suas mãos, e aumentarão a multidão e aumentando a multidão, o seu coração exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto de anos, virá à pressa com grande exército e contra muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão.
mas eles cairão, e o rei do norte virá e levantará baluartes e tornará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma figura das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tornará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, não será enganado. E com os braços de uma inundação serão arrancadas de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força ao seu coração contra o rei do sul. Com grande exército, o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares os quebrarão, e os exércitos dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis trarão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará. Para o fim, há de ser que, no tempo determinado, então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o rei do sul, mas não será como a última vez, como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim,
que lhe causarão tristezas, e voltará e indignará contra o santo concerto. Atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, e aos violadores do concerto com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Creia nisso, amado em Cristo. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos sábios cairão, para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará no seu lugar. Ou seja, ao Deus da riqueza, do dinheiro, do poder, por pouco tempo. A um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e acontecerá nas terras, e as inundará e passará, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de
todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo. E o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Amados em Cristo, neste capítulo vemos uma sequência de acontecimentos que já aconteceu na história, tanto o Medo-Persa, os dois impérios, como a divisão, o quarto reino que se tornou forte. Depois, isso no plano físico. Depois temos no plano espiritual uma simbologia do quarto reino com o Império Romano, através da Igreja Católica, com o Papado de Roma, que devastou e com grandes exércitos invadiram, temos aí exemplos das cruzadas, e que muitas pessoas hoje não se convertem a Cristo, porque aquela tomada foi de forma violenta e não com o verdadeiro Evangelho, com o Evangelho pleno. Por isso, vemos ainda no verso 17 um mistério interessante, que na parte B do versículo, ele dará uma figura das mulheres para corromper. Portanto, vemos a corrupção espiritual dentro desse quarto império simbólico de Roma, com relação à idolatria, que por trás do espírito de Jezabel, aquele mesmo espírito pelo qual Elias correu, ficou com medo e entrou na caverna, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus falou com o profeta por uma brisa suave e confortou aquele, e ele voltou a pelejar contra esse principado. Portanto, esse mesmo principado tenta corromper os profetas do Deus vivo hoje. E vemos o caso do pastor ou bispo da Igreja Universal, há uns tempos atrás, o que o nosso povo se levanta para defender coisas fúteis, mas fúteis e materiais, mas não se levanta para se engajar na verdadeira batalha espiritual que travamos hoje em dia, pois vivemos a batalha de Josafá e não podemos esmorecer. Com isso, na sequência temos no verso 29, no verso 40, uma confirmação de que os santos do Altíssimo, dentro do hemisfério sul, no planeta Terra, está um país chamado Brasil. Neste país há uma provisão, ou seja, a igreja escolhida está escondida neste meio. Por quê? Em Deuteronômio 33, 21, fala aqui da porção escondida do legislador. E em Apocalipse 12, no versos 6 e 14, fala do deserto preparado por Deus para esconder a mulher, que muitos teólogos só conseguem ver como Israel, mas bem sabemos através de vários louvores e adoração que o Espírito Santo tem mostrado que também é a igreja, quer seja através do louvor de Lázaro, não sei se é aquele que Deus vai fazer, e onde fala a mulher adotando alguém em espírito.
E vemos também que no versículo 29 fala-se que virá no tempo determinado, virá, né, contra o rei do sul, mas não será como da primeira, ou seja, as investidas do inimigo contra a igreja vem por anos, e vimos aqui nesse capítulo, nas vias anteriores, que esses exércitos levantados, na verdade, também são exércitos levantados contra aqueles santos do Altíssimo que não concordaram com a substituição do Shabá, do sábado, para o domingo. Portanto, vemos na história quantas perseguições esse Império Romano fez contra estes que permaneceram fiéis, né, e tiveram seus corpos queimados até para inaugurações de praças públicas e etc. Pesquisando na história comprovaremos isso. No verso 32 a 35, uma das promessas maravilhosas do livro de Daniel: muitos dos santos, dos sábios do Senhor serão provados, cairão, ou seja, passarão por prova difíceis, às vezes até de amargurada, né? Como este simples servo do Senhor às vezes passa, mas no tempo determinado o Senhor nos dará a vitória. Por quê? Passamos por isso para sermos provados, purificados e termos as nossas vestes embranquecidas somente no sangue do Cordeiro, para que nós possamos depender não de homens, mas como conforta a palavra do Senhor na carta de 1 João, salvo engano, capítulo 2, em que fala: a unção, a própria unção te capacita, amado. Você deve sim estar debaixo da autoridade do pastor, do seu líder, debaixo da submissão, mas entenda, submissão não é dependência. Amém? Teremos uma vitória parcial da Igreja de Cristo no Brasil. Dentro dessa vitória parcial é que temos que ainda consultar e ponderar acerca de Isaías 2, 18 a 22, onde fala que todos os ídolos desaparecerão. Eu vejo uma vitória completa sendo arrancados todos os ídolos dessa nação, quer seja pelo sobrenatural de Deus, por causa de sua presença espantosa, como diz lá em Isaías 2, ou quer seja por uma consciência através dos sábios do Senhor, ensinando a muitos. À frente veremos que seremos como estrelas, brilharemos como estrelas, porque a sabedoria do Altíssimo estará sobre nós e nós convenceremos esse nosso povinho massacrado por séculos e séculos, quer seja pela corrupção vinda de Portugal e quer seja pela corrupção espiritual enraizada de Babilônia, Roma babilônica. Por trás dessa Roma babilônica, o Egito, né, que prende espiritualmente o nosso povo. Capítulo 12. Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó
da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas para sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, e depois de um tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele me disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Repetindo, mas os sábios entenderão. Sábio, não de conhecimento humano, pois Salomão disse: o enfadar do conhecimento também é vaidade. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amados, este capítulo traz mistérios maravilhosos e interessantíssimos de se estudar parte a parte. Portanto, como o tempo é breve, é muito curto, eu só vou dar pinceladas rápidas. No versículo 2, fala da primeira ressurreição que teremos, né? A maior probabilidade de ocorrência será na metade da tribulação, ou na metade da 70ª semana, que descreve o capítulo 9, 27. E a promessa de livrar, né, aquele que encontra o nome escrito no livro da vida, tanto os que já morreram
como os que estarão vivos, a geração eleita que somos nós, participaremos do arrebatamento juntamente com essa primeira ressurreição do versículo 2, os que vão para a vida eterna. Contudo, aqueles que vão para a segunda ressurreição, né, que terão a vergonha e o desprezo eterno, este acontecimento, no entanto, acontecerá somente 1000 anos depois da volta de Jesus em glória. Ou seja, estamos prestes, né, de selar a aliança de restauração do Brasil. Com a restauração da aliança do Brasil, acredito que acontecerá um governo paralelo do anticristo que fará acordos com muitos, apesar de que a Babilônia cairá no Brasil. Caindo a Babilônia no Brasil, ouve-será o grito, né, do anjo que diz: caiu, caiu a Babilônia no Brasil. O terceiro anjo lá de Apocalipse 14, de 6 a 13, fala de que ainda assim, mesmo depois da Babilônia ter caído, ainda assim tem que se vigiar para não receber o sinal da besta, nem na testa, nem na mão direita. Por quê? Ele, enquanto o Brasil cumpre a sua missão de levar o Evangelho para os confins da terra, né, acontecerá que e cumprir, né, Mateus 24:14, que Jesus só voltará depois que o Evangelho for estendido pelos 4 cantos, num governo paralelo, né, a essa missão final da igreja do Senhor Jesus, 3 anos e meio, que será 1260 dias, para se cumprir a profecia de levar o Evangelho até os confins da terra, que ainda continua a guerra. O Rei do Sul, Brasil, deserto, separado para esconder a igreja fora da vista da serpente, lutando contra o Reino do Norte, o Papado de Roma, com seu ecumenismo, né, e outras alianças pelo qual ele fará acordo, para levar o Evangelho até os confins da terra. Não é isso? Até os 4 cantos, para que ainda tem sementes de Jacó espalhada em todas as nações, em outras nações, bem como a semente de Efraim ainda a ser avisada, para que na grande tribulação essa semente de Efraim não receba o sinal da besta, nem na mão direita e nem na testa. Só que com a primeira ressurreição a igreja estará no céu e eles ficarão para provar as dores das 7 taças lá de Apocalipse 15 e 16. Contudo, é preciso consensos. É preciso consensos. Isso eu falei porque existe um programa da Igreja, Igreja Anglicana Ortodoxa, que está pregando a reforma no Brasil. E um dos programas deles, programa-chave, é consensos. Portanto, há de se fazer consenso entre o cristianismo, a igreja fiel, para se chegar ao acordo da unidade cristã e marchar junto contra esse principado, em nome de Jesus. Shalom Adonai e até a próxima.